eu sou a nutricionista Mariana Del Bosco e para dar continuidade à nossa websérie sobre a PLV, hoje eu tenho aqui uma colega, também nutricionista, a Luciana Nunes. A Luciana tem especialização em nutrição materno-infantil, ela também tem mestrado na área pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem um curso, né, coordena um curso de nutrição materno-infantil e ela também atua em escolas e no consultório em Recife. Ela tem bastante experiência na área de alergia alimentar e também na área de seletividade alimentar. Então, ela vai contribuir bastante aqui nessa nossa conversa. Luciana, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Mariana, por esse trabalho que vamos desenvolver aí, difundir ainda mais esse assunto tão importante para todas as famílias e profissionais, né? Que a gente consiga levar um pouco de informação preciosa para essas famílias que precisam realmente de todo o aconchego, de todo o cuidado, de toda a sensibilidade nesse atendimento. Bom, hoje a gente vai falar sobre avaliação nutricional, que é um tema que está muito na nossa prática de consultório, né? A primeira parte da consulta nutricional é justamente essa avaliação nutricional, mas é um tema que está também nas casas das famílias que estão aí vivenciando, né, esse diagnóstico, ou a suspeita de diagnóstico de alergia alimentar. Porque a gente sabe que quando a gente está ali na dieta, né, para alergia à proteína do leite de vaca, a gente está fazendo uma restrição de um alimento ou de um grupo de alimento que acaba entregando elementos importantes para o crescimento e para o desenvolvimento do bebê e da criança, e também se a gente for pensar na mulher que amamenta, que está ali, né, produzindo leite, né, precisando usar ali as suas reservas, o leite está entregando proteína, cálcio, zinco, enfim, são coisas que a gente precisa ficar bastante de olho para ver se não está faltando nada na dieta. A gente tem também alguns sintomas, né, assim, algumas manifestações que vão interferir no consumo alimentar, né, quando a gente tem, por exemplo, uma situação de dor, uma situação de cólica, uma situação de refluxo, a gente vai ter ali uma criança que pode estar fazendo uma recusa alimentar, e aí, Luciana, uma coisa que eu acho que, né, você vai poder contribuir aqui com a gente, com a sua experiência, é o quanto essas vivências alimentares, né, essas primeiras experiências, né, que às vezes podem estar aí numa situação de dor, de desconforto, elas podem impactar no comportamento alimentar no futuro, né, que a criança ela vai criando ali as suas memórias, né, e enfim, vai criando uma relação ali com a alimentação e que isso pode trazer aí algum desfecho para o futuro. Então, Luciana, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre esses sintomas, né, e sobre esses desfechos, né, a curto prazo, né, pensando ali naquele consumo imediato e também pensando na formação do hábito alimentar. Perfeito, Mari. Então, o que é que a gente observa? São inúmeras, né, essas manifestações causadas pela alergia alimentar, como a gente já teve em alguns primeiros episódios. Quais seriam esses sintomas, né? Eles podem ser imediatos, podem ser tardios. Tem aquelas crianças que têm as reações mistas, né? Então, eu vou ter aí reações até sistêmicas, como anafilaxia, alguns sintomas realmente, manifestações clínicas, como cólica, irritabilidade, dor abdominal, dificuldade de absorver, né, alguns nutrientes, diarreia. Então, eu vou ter uma gama de reações, ainda atrelado a algo cutâneo, a reações respiratórias, e todas essas manifestações, e até algumas delas, podem interferir diretamente nesse comportamento alimentar e nesse consumo alimentar. Por quê? Primeiro, se aquele bebezinho, como você falou, ingere um alimento que vai causar o desconforto, que vai causar a dor, que vai causar esse refluxo, normalmente o bebezinho ele tem sentimento, ele consegue começar a entender que aquele alimento, aquele momento não está sendo bom para ele. E ele começa a ter a memória negativa daquele momento. Os bebês, eles guardam bastante, os registros para os bebês é muito importante na questão do desenvolvimento, e isso pode levar, sim, a uma seletividade, não só futura, mas ainda nessa introdução alimentar, ou com essa questão desses alérgenos, sejam eles via leite materno, ou não. Então, esse consumo alimentar, ele pode ser realmente interferido de forma direta, ainda mais falando que os pais começam a ter muito medo, que os filhos não tenham mais a reação, e eles começam a fazer o quê? A restringir,
eu comecei na introdução alimentar, deu certo maçã, então vamos continuar com a maçã por muito tempo. E nós estamos aqui, né, Mari, não é querendo julgar nenhuma família, a gente sabe que eles fazem isso por amor, por cuidado, nós queremos levar realmente informação. Então, quando eu consigo ter um profissional que caminha junto com essa família de mãos dadas, eu vou mostrar que esse cardápio restritivo, ele não vai ser benéfico, mas ele já vai levar a uma alteração nesse consumo alimentar, uma monotonia alimentar. Então, esse medo de mudar, cardápios também de crianças maiores que já têm essa alergia por um tempo maior, cardápios muito monótonos também podem interferir no consumo. Nós temos que lembrar que as crianças, elas também podem ficar entediadas e elas também enjoam, né? Quem consegue comer o mesmo alimento por tanto tempo? Então, essas manifestações clínicas, né, que muitas vezes a gente pensa, só é cutâneo, só é respiratória, é uma manifestação clínica, é uma diarreia, mas veja como é amplo. Ela consegue até interferir no comportamento alimentar. Então, se aquele alimento eu como e me causa uma cólica, me causa uma distensão abdominal, me causa uma dor abdominal, eu não vou querer comer para tentar minimizar aquela reação. Por isso que é tão importante realmente a família se sensibilizar em relação a isso, para que a gente tente não furar essa alimentação, que a gente consiga caminhar junto, mas a gente vai falar sobre essa alimentação ao longo aí do nosso bate-papo. E você trouxe uma coisa que eu acho, você falou e eu lembrei do Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele tem, em algum momento ali, ele fala que a família também é muito responsável pelo tom das emoções no momento da introdução alimentar. E uma outra coisa que você falou, que a gente não está aqui para julgar as atitudes que as famílias têm, muitas vezes em reação até, né, a tudo aquilo que elas vivenciaram. Claro. Muito receio de ter alguma reação, né, enfim, que a criança tenha alguma reação. E eu sei que você vivenciou isso, né, na tua casa, né, com alergia alimentar. Eu também vivenciei isso, e aí eu queria que você trouxesse um pouquinho isso também, assim, desse cuidado, né, que a gente precisa ter por um lado, mas do outro lado a gente precisa ter ali a coragem de ampliar o repertório alimentar, né, e a gente precisa também ter muito cuidado no clima na hora da refeição. Então, vamos oferecer uma banana, aquela cara de pânico a família inteira ali na hora de oferecer a banana, né, então é muito legal a gente ter esse suporte para poder seguir em frente e ampliar essas experiências, né? Perfeito. É muito importante a gente entender que o bebezinho, ele tem sentimentos, ele sente sensações, né? Então, se eu tô muito ansioso, se eu tô naquele momento, aquele clima mais tenso de ansiedade, provavelmente é uma introdução alimentar que ela não consegue caminhar, né? Então, a criança, ela precisa, e até a gente pode resgatar um pouco aqui, que a gente fala muito sobre a teoria do apego, né, que os bebês, eles precisam muito estar muito bem conectados com os seus pais e com sua mãe, para que eles consigam caminhar da maneira tranquila. Então, se eu tenho uma mãe, um pai muito estressado, muito irritado ou muito ansioso, claro, pelo contexto de uma alergia alimentar, que nós sabemos que é realmente algo que tira o sono de qualquer família, eu posso interferir de forma direta, né? Então, o bebê fica mais irritado, fica todo mundo muito aperreado e realmente essa introdução alimentar ela pode dar uma estagnada. É isso aí. E a gente tem também, Luciana, dados epidemiológicos, né, que apontam que a alergia alimentar por si, ela acaba sendo um fator de risco, né, de inadequações aí nutricionais. Então, a gente sabe que existe um impacto para o crescimento, né, para o ganho de peso e até para a agregação de massa óssea, né, então tem um impacto direto aí por conta das restrições e por conta das manifestações. A gente sabe também que quanto mais alimentos envolvidos, porque aqui a gente está falando de APLV, mas a gente sabe que existem também alergias a múltiplas proteínas, né? E se esse for o caso, a gente tem um incremento desse risco. Se a alergia persiste, né, se ela vai além ali do primeiro ano de vida, do segundo ano de vida, a gente tem um incremento de risco, né, então tudo isso a gente acaba tendo que colocar na balança quando a gente está fazendo o acompanhamento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância dessa avaliação nutricional, né, o que a gente faz, que dados, né, que a gente precisa aferir ali no consultório, o que a gente precisa acompanhar, né, com que periodicidade, como é que a gente tem esse olhar atento, né, para essas crianças que estão sob esse risco aí maior, né, para o estado nutricional.
Então, Mário, o primeiro ponto, né, quando eu recebo uma família de um alérgico, eu primeiro quero entender qual é aquela criança. É uma criança com recém-diagnóstico? É um bebê para introdução alimentar? É uma mãe que amamenta um bebê alérgico? Então, é entender qual é a história da criança, né? Onde é que eles estão na alergia alimentar? A partir daí, nós começamos a consulta nutricional, né, com avaliação realmente nutricional, com avaliação antropométrica, que é até bom a gente falar aqui um pouquinho como é que está sendo agora na pandemia, né, essa avaliação antropométrica. Começamos também com a parte da história dietética dessa criança, né? Então a gente pode fazer aí, eu geralmente gosto de fazer no consultório um recordatório de 24 horas, solicito um registro pelo menos de 7 dias dessa família, né? Conhecer a história clínica dessa criança, alguns pareceres que elas porventura tragam para mim, né? Exames bioquímicos, né? Então a gente unindo tudo isso, eu vou levar a parte principal do nutricionista, a elaboração desse planejamento alimentar, né? Então, a partir desse já, eu sei se eu vou precisar suplementar essa criança, se existe algum déficit realmente em alguma refeição, de algum micronutriente, que eu vou precisar suplementar. Eu sempre gosto de sensibilizar, Mário, principalmente quando a gente está falando assim, né, em rede social, o quanto que é importante essa suplementação ela ser individualizada, tá? Nós precisamos lembrar que hipervitaminose, que excesso de suplementação também pode gerar doenças. Então, por isso que é importante ela ser realmente individualizada e por isso que é importante que a gente avalie de forma minuciosa essa criança, né? Então, não só é o peso e não só é a estatura, né? É exame bioquímico, é história clínica, é história dietética. Então, eu preciso entender quem é aquela criança em 24 horas, quem é aquela criança em 7 dias, é um registro aí de 7 dias consecutivos, para a partir daí eu ir para esse planejamento alimentar, e esse planejamento alimentar, vamos valorizar o que a criança pode, né? Nós nos prendemos muito no que a criança não pode, mas o nutricionista está aqui para mostrar a vocês que a gente tem uma infinidade de alimentos, sensibilizar essas famílias de usar o alimento na sua forma integral, né? Eu sempre digo assim às famílias, vamos pensar no que a gente pode fazer com o inhame. E quando a gente olha para um inhame, o que a gente pode fazer com ele, né? Aí, eu vou fazer ele cozido, então vamos lá fazer um patê de inhame, vamos fazer uns chips de inhame, né? Vamos aí tentar variar essa alimentação nesse contexto geral, usar as substituições, como você falou. Luciana, se eu tenho um paciente múltiplo alérgico, até não, só com alergia ao leite, fazer substituições, nós já temos aí bebidas vegetais, que nós já conseguimos usar em algumas receitas, que também já são acrescidas também com cálcio. Nós temos alguns alimentos de origem vegetal. Claro que muitas vezes não só eles vai suprir o que aquela criança precisa de cálcio, né? Mas eu posso colocar algumas porções nesse cardápio da família. Vamos usar uma cozinha criativa, né? Vamos levar mais saúde para essa família. Eu costumo dizer que meus pacientes alérgicos, eles são dos mais saudáveis do consultório, tá? Eu percebo que as famílias, elas são muito engajadas, né? São famílias que realmente se animam. Eu digo, vamos fazer uma pasta de feijão, né? Vamos colocar essa leguminosa em outro lugar, né? Vamos fazer um patê dessa. Então, quando a gente consegue usar o nosso trabalho também de criatividade para esses pacientes, com certeza a adesão ao cardápio, ao tratamento, vai ser incrível, né? Então, eu acho que é isso. Não, é exatamente isso. Eu acho que essa abordagem positiva, ela faz toda a diferença, né, para o acompanhamento. Porque enquanto a gente tem o foco no que a gente não pode, a gente fica muito limitado, não só nutricionalmente, mas também socialmente. Eu brinco que o nutricionista, ele precisa ser muito habilidoso e entender quais são as possibilidades, não só pensando nos alimentos fonte, onde eu vou achar o zinco, onde eu vou achar o cálcio, claro que isso é fundamental, claro. Mas como é que substituir o creme de leite naquela receita? Como é que eu vou fazer uma torta para poder ir na festinha? Ou como é que eu vou fazer um sanduíche diferente para todas as crianças poderem partilhar no piquenique, né? Então, são essas jogadinhas, assim, na verdade, são essas
essas descobertas, né, que vão fazer toda a diferença, e essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, e que você já trouxe, que são as experiências das famílias que vivem bem com a alergia alimentar, né, que tem esse olhar para as possibilidades, e não para as restrições. Então, a partir do momento que a gente se abre para as possibilidades, e tem muitas, né, eu acho que eu fiz dieta, por exemplo, há 8 anos, né, hoje eu tenho uma fileira de coisas, não, né, hoje é outra realidade, hoje é outra realidade. 8 anos atrás a gente não tinha. O rótulo, né? A gente não tinha o rótulo ali, o alérgicos contém. Isso, importante falar sobre isso, Mari. É um ponto importante dessa fase agora da pergunta que você fez, que é sensibilizar as famílias sobre contaminação cruzada, sobre minimizar risco de novas reações, né? Até para todo mundo ficar mais tranquilo. E a leitura de rótulo, né? É muito importante que o nutricionista, na consulta, ensine o que pode, o que não pode, o que é que vai ter naquele rótulo, né? Nós já temos aí várias cartilhas disponíveis, que é muito legal de estar passando disponíveis de formas didáticas, né, para essa família. Então, a leitura do rótulo, ela é imprescindível e faz parte da consulta do nutricionista, principalmente para aquele paciente recém-diagnosticado, né, e agora? Né? Mas eu acho que é muito isso que a gente falou, é resgatar a comida de verdade, é resgatar a comida na sua totalidade, é dizer que aquele inhame ele não só vai ser cozido, né? Mas eu posso fazer um chips, eu posso fazer um patê, e eu posso levar essa criança para a cozinha, eu posso usar uma cozinha criativa, né? E é isso, é transformar, é criar, é incrível. Excelente. Eu queria só te fazer uma última pergunta para a gente finalizar, ainda colocando o papel, né, do nutricionista para minimizar o risco de reação, porque a gente falou que a reação alérgica, ela atrapalha ali, né, a gente acaba tendo um gasto de energia, se a gente for pensar num processo inflamatório, a gente tem um impacto no consumo alimentar, a gente tem um impacto no comportamento alimentar, e às vezes quando a gente tem, por exemplo, um diagnóstico que é feito tardiamente, né, que a criança ficou muito tempo em reação, ou aí que eu queria chegar, quando a gente tem uma dieta que não está bem feita, quando a gente tem muitos furos na dieta, uma criança que já foi diagnosticada, mas sem querer acaba consumindo ali um monte de leite, porque não sabe que, sei lá, na margarina tem o leite, né, ou acaba comendo fora e acaba não cercando a dieta. Então, eu acho que também acaba sendo um papel, né, na consulta nutricional da gente entender, e o diário alimentar ele pode ser uma ferramenta, né, Luciana? Conta um pouquinho pra gente. Então, mas a criança, né, na infância é um grupo de grande vulnerabilidade nutricional, né? Porque o aporte nutricional é muito grande e quando a gente vem com uma alergia alimentar, a gente pode ter uma restrição alimentar muito grande se a família realmente não for tão bem instruída de rótulo, de outros alimentos, de fontes, de como substituir, de como variar, enfim. Então, eu estou num período de mau crescimento, né, dessa criança, desse ser humano, né? Crescimento físico, crescimento cerebral, né? Então, a parte de imunidade se formando e eu preciso desse aporte nutricional. Então, como é que o nutricionista precisa realmente estar trabalhando nisso? Fazendo algo de forma junto com a família, sensibilizando que eles é que vão estar na base do tratamento, né? Eles vão estar em todas as etapas, né? Então, eles precisam realmente estar por dentro do que oferece, qual a porção, fazer esse diário alimentar, como você falou. Gosto muito de trabalhar com esse diário alimentar, né? Solicito às famílias, como eu te falei, a parte de recordatório junto na consulta. Inclusive, eu tenho algumas porções de alimentos que eles vão me mostrando, quando eles não conseguem mensurar para mim, acho que é uma colher de sopa, sobremesa, eu não sei. Eu gosto de mostrar. Eu tenho um livro com algumas fotos, de sugestões de tamanhos, eles vão me mostrando, né, o que seria uma colher de sobremesa disso, daquilo, como também réplicas, e vamos montando junto esse diário alimentar, o recordatório, e eu peço que eles levem um registro para casa de 7 dias, e eles voltem também com uma semana para que a gente consiga trabalhar junto o que foi visto e realizado nessa semana. Ótimo, acho que na sua fala ficou bem claro que a gente trabalha muito em parceria, né? Então, tá o pediatra ali fazendo todo o diagnóstico, né? Tendo todo esse cuidado, todas as etapas do diagnóstico, que a gente sabe que é um processo, né? E toda a avaliação, né? Ao longo também, né? Do cuidado. O nutricionista, a família, quando a criança está na escola, os familiares, além daquele núcleozinho da casa, né? Então, eu acho que é muito legal a gente ter esse olhar que está todo mundo ali com o mesmo propósito. E para continuar essa nossa conversa,
a gente vai falar no próximo episódio exatamente sobre essas questões sociais da alergia alimentar. Muitas vezes, né, a gente tem a persistência aí da alergia, né, quando a tolerância não chega por volta de 1 ano ou de 2 anos, a gente acaba tendo essa criança em situações de escola, casa de amigos, festinhas, quer dizer, essa saída da bolha, né, e é exatamente isso que a gente vai conversar no próximo episódio. Eu aproveito para deixar o convite aí para todo mundo, a gente se vê lá. Obrigada, Luciana, pela sua presença. Obrigada também, foi um prazer.